Muito bem, seja bem-vindo a esse que é o 24º vídeo onde estou gravando vídeos para melhorar a minha comunicação. E ao longo desse tempo eu tenho percebido que eu consigo colocar alguma energia no vídeo, consigo ficar mais relaxado, mais tranquilo, mas ainda assim várias outras questões acabam circulando em volta dessa temática aí de como a gente pode se expressar melhor, como a gente pode se comunicar melhor, como a gente pode se preparar para gravar vídeos. E esse formato que eu me propus a fazer, sem corte e direto com a câmera, assim, né, sem nenhum tipo de outras cenas, é muito simples para iniciar, porque não requer muita coisa. Simplesmente você ficar mais relaxado, tentar ter uma clareza de pensamento para poder expor aí a sua opinião, expor aquilo que você está imaginando para compor esse vídeo. E é muito simples, né? Basicamente liga a câmera. No caso aqui eu estou usando um tipo de microfone que é bem simples também, bem barato e ajuda então a poder montar essa estrutura que é gravar os vídeos, se comunicar de uma maneira fluida, de uma maneira leve. E todo esse processo, para mim, tem sido muito gratificante e é um desafio ainda, porque eu percebo que surgem dificuldades ao longo do caminho, ao longo do tempo. Às vezes a gente mesmo fica colocando dificuldades, obstáculos para fazer isso. Eu mesmo, por exemplo, durante esse período aí, no início tive mais constância, consegui fazer os vídeos todos os dias, gravava um ou dois vídeos com muita facilidade. E depois, com o tempo, foi surgindo outras situações que foram criando na minha cabeça, né, uma ideia de que eu não conseguiria ou que deixei isso para depois. E meio que a gente vai minando as nossas energias, às vezes, de uma maneira inconsciente e de uma maneira também desfavorável, né? Como se a gente estivesse lutando contra a gente mesmo, dificultando o nosso próprio objetivo, e isso é uma coisa que é bem fácil a gente observar na nossa vida, e muitas pessoas passam pela mesma situação. Não sei se você que está assistindo já passou por uma situação semelhante, quando você para e observa e fala: poxa, eu mesmo não estou contribuindo para ter um resultado positivo, para conseguir atingir meu objetivo. E isso normalmente são escolhas que a gente está fazendo, mas num nível inconsciente, né? A gente não tem uma clareza, uma percepção para entender que são as nossas escolhas que estão causando, então, alguma dificuldade da gente conseguir atingir nossos objetivos. Eu refleti bastante sobre isso nesses dias, para perceber que muitas vezes a gente mantém energias em conflito internamente. Então a gente tem pensamentos internos que às vezes se conflitam. E enquanto a gente não permite que isso venha à tona, para a gente poder dar um direcionamento melhor, a gente fica, de alguma maneira, gastando energia nesses conflitos internos e eles não deixam a gente avançar. Ou eles deixam a gente avançar, mas num tempo mais reduzido, mais lento, por causa desse conflito, né? Então a gente precisa deixar essas coisas vir à tona, a gente precisa também priorizar melhor, né, as coisas que a gente decide, os nossos projetos, as nossas intenções. Se a gente não prioriza, também existe esse tipo de conflito. Muito disso também pode ser explicado como uma coisa que está mais presente para todo mundo, que é zona de conforto. Então, as pessoas, a gente está acostumado, né, a estar atuando de uma maneira, a estar vivendo de uma maneira que a gente está acostumado, e isso chama zona de conforto. Então, quando a gente precisa romper essa barreira da zona de conforto, ou seja, fazer coisas fora do habitual, existe uma certa dificuldade, existe uma certa resistência, e ela pode ser vencida facilmente se isso for um dos seus objetivos.
mas se romper essa barreira da zona de conforto não for uma coisa que você tem uma vontade de atingir, a zona de conforto então vai acabar vencendo e te mantendo ali fazendo o mesmo padrão que você estava acostumado a fazer antes. Então, eu acho que isso define bastante então o vídeo de hoje, de que a gente precisa observar então a nossa zona de conforto e priorizar as coisas para a gente entender se a gente quer realmente avançar, quer sair dessa zona de conforto ou quer se manter tranquilo ali sem avançar. E isso é importante aí para mim, e acredito que para você também seja importante. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você acha que funciona dessa maneira também com você. Deixa um comentário aí que eu vou ficar muito contente e vou ficar feliz em poder responder você também com carinho. E, bom, ainda faltam alguns vídeos para eu terminar essa série e eu acredito que está melhorando aos poucos a minha comunicação, mas é interessante observar que sempre vai surgindo, então, novos elementos que a gente precisa trabalhar. A gente nunca vai atingir uma perfeição, é meio que óbvio isso, mas a gente consegue avançar e ficar contente aí com o avanço gradativo. E eu agradeço por você ter assistido até aqui. Deixa um joinha nesse vídeo e já se inscreva no canal também para continuar acompanhando aí como eu melhoro a minha comunicação através da gravação de vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo.